Vai. Porra. Foi mal. Olá, meus amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Esse daqui é o Papo com o Proprietário. A ideia desse quadro é a gente entrevistar algumas pessoas com modelos de motos específicas para a gente saber como é que está sendo o uso de cada um com seus respectivos modelos. E o convidado de hoje é o Caio. Ele é proprietário de uma Dominar 250. Então, Caio, por favor, se apresente. Olá, meu nome é Caio Lucas, eu trabalho como auxiliar na Drogazil e eu tenho uma Dominar 250. Caio, brigadão, mano, por aceitar, né, participar do quadro aqui. E eu vou estar te fazendo algumas perguntas referente à tua moto e como é que tá sendo o teu uso com ela, tá? Tipo, como é que é o uso dela na estrada, na rodovia, como é que tá sendo o consumo e tudo mais. Então, vambora. E a primeira pergunta é, a Dominar 250, ela foi a tua primeira moto? E se não, qual foi? Bom, ela foi sim a minha primeira moto, apesar de que eu pensei muito a qual moto que eu queria pegar, né? Pensei a FC25, também pensei um pouco sobre a 300F. Uma dessas duas motos me deixou um pouco balançado, sendo que eu fui pro lado da Bajaj. Massa. E a próxima pergunta é, qual o motivo da compra da tua moto atual? Bom, eu resolvi comprar a moto porque eu estava precisando de algo para me locomover para o trabalho, para resolver alguns certos outros assuntos e fazer algumas coisas que eu queria fazer, né? Viagens, lazer, andar um pouco de moto, que também era um sonho meu ter. Massa, velho. Então, foi mais ou menos esse o porquê de eu ter comprado a moto. Pô, que bom, né, velho? Tipo, eu acho muito bacana a liberdade que a moto traz. Tipo, eu também sempre tive muito essa pira por moto e tal, tá ligado? Também pensei em várias pra adquirir como primeira moto, mas aí acabou que a Free foi a minha primeira moto. E a história por trás é um bagulho muito absurdo. Mas é massa, né? Tipo, o sentimento quando a gente finalmente consegue realizar um desejo. Isso é verdade. Assim que eu comprei a minha, eu senti uma sensação de realização enorme, véio. Mesmo não sendo assim uma moto tão conhecida assim, mas ela foi se popularizando. Eu esperei mais ou menos 2 anos para poder adquirir ela, que foi mais ou menos nos meados de 2023 que ela começou a vir para cá pro Brasil. Aí quando fechou um bocado de concessionária, saiu a fábrica lá no Amazonas, aí eu vou pegar. Chegou o momento, né, velho? Aí, ó, o cara ainda usou o consumo consciente, tá ligado? Ele esperou a moto ter um pouco mais de fidelidade no mercado para poder adquirir. Isso daí foi sensacional. E a próxima pergunta é... Os caras vão fazer barulho na hora que eu vou gravar, mano. Tá original. Bom... E a próxima pergunta é, como é o uso da Dominar 250 no dia a dia? Cara, o uso com ela é como uma 250 deve se comportar, sabe? Ela tem força, você consegue ultrapassar muito facilmente quando você precisa. O único assim, pezinho no freio que eu vejo é na questão de corredor. Se tiver muito estreito, na questão de tipo, a sua Free, ela passa muito bem em corredor um pouco mais estreito. Assim, já a Dominar não passa. É que ela tem uma coisinha que eu ainda vou substituir, que é esse pezinho de guidão aqui, que eu achei ele muito largo. Mas fora isso, ela é extremamente boa. Dentro da cidade eu faço um consumo até legal. E até então não me incomodou essa questão de gasolina, tá um pouquinho ruim, tá um pouquinho bom o consumo. Até agora eu não senti peso não. E a próxima pergunta é, tu já fez alguma viagem com ela? E se sim, como é que ela se comportou na estrada? Bom, eu já fiz 2 viagens com ela. Foi pra Porto de Galinhas, aqui perto. É mais ou menos 40 km. E, tipo, dá pra você ver o quanto a moto tem de resposta, tem de entrega. Peguei trechos de estrada, no qual você precisa acelerar. Umas placas lá, mais de 100 e tal. Aí eu juntei o útil ao agradável. E, basicamente, é tudo como eu disse na questão do trânsito. Aqui, dentro da cidade, ela tem muita força. Uma força boa, assim, pra você conseguir ultrapassar os carros com mais facilidade. Já na estrada, ela também mostra ser muito forte. Apesar dela ter uma coroa bastante grande, que tipo serve mais para arrancadas, para ter uma força melhor assim na questão de saída, ela se comporta bem, tem uma final legal. Eu gosto desse desempenho dela. E a próxima pergunta é, você já passou por algum problema técnico com a moto? Sim, basicamente foi a questão da minha luz de injeção. Ela fica acesa normalmente quando a moto está só virada a chave, mas no momento que você vai ligar o corta-corrente e ligar a moto, ela tem que apagar, sendo que ela não estava apagando. Aí meu primeiro contato com a concessionária foi para saber por que estava acontecendo. Eles chegaram a me dizer que isso é questão de gasolina, você tem que ver a gasolina que você está colocando na sua moto, porque ela é só gasolina, ela não é flex. Aí tá certo. Eu acabei trocando de posto, antes eu utilizava
mais gasolina do posto Shell. E agora eu troquei, tô usando mais gasolina comum do posto BR. E isso começou a acontecer mais ou menos com 3.000 km. Eu vi que depois que eu comecei a colocar a gasolina no posto BR, ela foi, a luz apagava, faltava, passava uns 20 km. Acho que ela tava se adaptando ainda com o que tava no tanque e depois ela apagou, ela não acendeu mais. Então, problema resolvido, basicamente, né, velho? A gasolina da gente é uma porcaria, né? Acho que todo mundo sabe disso. E realmente as motos que são só a gasolina sofrem com toda essa situação. Mas que bom que o possível problema foi resolvido sozinho até. Também tem outra questão, que foi a questão do fluido de freio. Que ele tem a alça de suporte dele lá, ela é um material meio que frágil. Com a trepidação da moto fez com que ela se partisse. Aí ele soltou e eu tive que fazer um paliativo ali, por enquanto que eu esperava. Botou uns elásticos e tá novo. Justamente. Meu velho. Gambiarra é necessário. O cara que é brasileiro não bota uma gambiarra na moto dele, meu irmão. É tchola. E a próxima pergunta é: quanto você gasta de combustível com a tua moto referente ao teu uso? Hoje eu tô colocando R$50 por semana, que dá um total aí de 200, 250, dependendo do meu uso mensal. E ela tá fazendo 30, 32 km por litro ali, nessa média. O consumo tá bom, mano. Como é que é mais ou menos o teu uso com ela durante a semana? Tipo, todo dia tu tá usando a moto ou tu só usa de forma variada? Como é que é mais ou menos? Vai variar como a caminhada da semana tá. Se eu tiver livre pra sair, eu vou aproveitar, dar uma saidinha à noite, mas de dia eu só uso ela pro trabalho. Eu acho que fica uns 10 km de distância da minha casa, dá uns 20 km todo dia. Quando eu vou sair, geralmente não tem lugar, mas é onde eu gasto um pouquinho mais de gasolina, querendo. Suave, então. É um uso bem casual, né? E convenhamos que R$250 por mês é até aceitável para uma 250. E a próxima pergunta é: se você tivesse o valor da sua moto em mãos, você ainda escolheria esse modelo ou você adquiriria outro? Bom, eu estando com esse valor, eu fico um pouco assim, fico no meio da ponte, porque no início eu queria pegar uma Dominar 400, assim que eu vi a Bajaj. Aí eu, caramba, velho, eu pego ou não pego? Aí, como o valor é muito próximo, porque no tempo ela tava 26 mil, agora deu uma aumentadinha, eu acabei optando pela 250, tipo, a 400 é um pouco mais forte do que a 250, na questão de cavalaria. E também, né, mano, tipo, começar com a 400 eu acho aí que é meio maluquice também, né, velho? A Dominar, ela tem 40 cavalos, então o cara começar com 40 cavalos. Tem a galera aí que se arrisca, né? Eu prefiro, tipo, prevenir problemas, então eu vou na escadinha mesmo e tô de boa. Mas eu acho que foi uma ótima escolha, mano, começar, tipo, até 250 acho que dá pro cara levar tranquilo. E agora é hora da pergunta surpresa, meus amigos. Então, vamos lá. Mano, tu tem uma 250, né? No mercado da gente, a gente tem a Phaser 250, a gente tem a própria 300F lá, né? Da outra marca. E a gente tem a Flash 250 também. Então, dentro de todas as 250, por que tu preferiu a Dominar 250? Bom, eu acho que eu preferi mais ela na questão de design. E a Flash, eu vou dizer que eu não cheguei a comparar, mas em questão de todas as outras, mais a tecnologia. Porque ela tem arrefecimento a líquido, refrigeração líquida, e daí tem um peso muito grande, pelo menos pra mim tem um peso enorme, creio. É gritante, né, mano? Como a Bajaj, ela conseguiu, tipo, fazer motos que são tão tecnológicas, são tão completas, de baixa cilindrada, inclusive, que o nosso mercado era muito carente disso, de certa forma, e, até que o preço é acessível, tá ligado? Então, é aí que entra essa oportunidade de adquirir essas novas marcas, cara. Eu entendo a questão das peças, né, que é um porém que a gente tem que observar, mas eu acho que pros aventureiros, assim como eu, é uma ótima escolha e uma ótima oportunidade da gente até mudar o nosso próprio mercado, sabe? Porque como as marcas paralelas agora, elas estão vendendo mais, isso serve de exemplo até para as marcas que já estão mais fidelizadas aqui, entendeu? A Yamaha e a Honda também, elas estão perdendo mercado, e isso é bom pro próprio consumidor, porque mostra que a gente está preferindo modelos melhores, preferindo modelos mais tecnológicos, e o preço acessível realmente faz toda a diferença. Então, é aí que a importância das marcas paralelas entra e impacta o nosso mercado. Então a galerinha aí, mano, do Honda e Yamaha, bom, o dinheiro é de vocês têm todo o direito de escolher a moto que vocês quiserem, mas somos os aventureiros que estamos mudando esse mercado. E contra isso não dá pra lutar, né, meu brother? E aí, meu irmão, tá curtindo o vídeo? Eu espero que sim, cara. E agora, se você quiser me ajudar a produzir esse tipo de conteúdo, você pode se tornar membro do canal, cara.
Fazendo isso, você apoia a criação desse tipo de quadro e de outros também do canal, e você tem acesso a benefícios exclusivos e várias outras coisas também. Você pode escolher entre se tornar um Raider ou um Super Raider, assim como o Sérgio e o XNT, que são 2 novos membros aqui do canal, que estão aí agora me acompanhando e auxiliando nessa jornada motociclista. Então, desde já agradeço bastante, galera. Sou muito grato ao apoio de vocês. E sem mais delongas, segue pro vídeo. Bom, chegou o momento de testar a Dominar 250 na prática, né? Então, vamos lá. Mano, de primeira, eu quero que vocês prestem atenção durante o percurso no painel dela, tá? Vamos prestar atenção na aceleração, que mais pra frente eu vou explicar melhor e comentar sobre isso. Cara, a experiência de pilotar essa moto é bacana, é legal, tá? Ela é confortável, ela é bem fixa no solo, você consegue fazer curvas e inclinar, né? Fazer um esterço de uma maneira bem tranquila, tá ligado? Tipo, ela passa uma segurança pra você. O peso dela faz com que ela fique bem fixa ao chão, então em curvas isso é muito bom, isso é muito positivo. E ela não é tão pesada quanto a Dominar 400, por exemplo, que o peso chega a atrapalhar em algumas curvas. Eu diria que o peso dela é o peso ideal pra gente conseguir se manter fixo no solo, acelerar sem medo e também fazer curvas. Então isso é um ponto muito positivo. Ela é bem confortável, tá? Bem da hora, você se encaixa bem nela e tal. Isso aí é uma parada muito positiva. Algumas motos não vestem muito bem na gente. Pode ver aí, ó. Curva muito bem, cara. Muito tranquilo de fazer curva com ela. Acho que foi algo bem notório e muito bom dessa moto. Temos aqui os retrovisores esportivozinhos, né? Tipo aerofólio que o Caio colocou. Achei bem da hora, deu um design bem diferente, né? E tá valendo. Mais uma curva aí, né? A moto se sai muito bem em curvas, cara. Achei muito bom isso daí. Mas tem um porém. Algo que eu percebi, cara, com essa moto é que... Isso é uma opinião minha, tá? Eu quero que os outros proprietários de Dominar 250 e até a galera que já andou nessa moto também comentem aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês sentiram. E eu senti como se ela demorasse, mano, a desenvolver a velocidade, sabe? Aí a gente tá na subida e tal. Ela se sai bem, obviamente, ela tem potência pra conseguir fazer tudo isso. Mas desenvolver velocidade eu achei que ela demorou um pouquinho, cara. Ó, dá uma olhadinha nesse momento aí, eu tava passando por cima de umas falhas, né, no solo. E, mano, zero problema, cara. Os amortecedores fazem um ótimo trabalho, tá? Você não sente, tipo, o solo detonado. Não passa pra você, tá ligado? Essa trepidação. A moto absorve tudo e é muito confortável, muito de boa. E o fato dela tá bem fixa no chão, né? Como eu falei, por causa do peso, torna tudo muito tranquilo, sabe? Conforto na Dominar 250 é algo muito positivo. E agora voltando a falar sobre a questão da aceleração. Mano, ela acelera bem, né? Obviamente. Ela tem força, ela desenvolve bem a velocidade. No entanto, eu achei que ela demorou um pouco, entendeu? Pra chegar em velocidades mais extremas e tal. Diferente da Dominar 200, por exemplo. Eu achei que ela entregava mais rápido, sabe? Um top speed mais alto. Talvez porque o peso seja menor, né? O motor ela desenvolva melhor. As próprias 400 que eu testei da Bajaj também, elas entregavam uma velocidade mais alta, mais rápido. E eu tive a impressão, né, que a 250 ela demorasse um pouco, cara, pra desenvolver. Não que ela não consiga desenvolver, entendeu? Como vocês podem ver aí, eu cheguei a 114, né? Mas não cheguei tão rápido assim. Demorou um pouco pra chegar nessa velocidade, entendeu? Não sei se isso tem a ver com o ambiente que eu tava, já que é um monte, né? Tem várias subidas e descidas, mas em outras motos, cara, até em cilindradas menores, eu não tive, tipo, essa sensação de demora, entendeu? Diferente dela. Mas no geral é uma moto muito boa, cara, uma moto muito legal. Gostei muito de pilotar ela.
acho que o conforto, com toda certeza, é um ponto alto, muito positivo. O peso não é um problema, talvez pra galera mais baixinha, né? Já que ela é uma moto robusta, mas, mano, 1,75, 1,70 o pessoal vai tirar de letra isso daí. Bom, e é isso aí, né, pessoal? Esse aqui foi o vídeo, esse aqui foi o meu mano Caio. Caio, valeuzão, mano, por aceitar participar, né, do vídeo. E se você gostou desse vídeo, mano, deixa o seu like, deixa o like aí, mano. E se inscreve também, tá? Se inscreve também no canal, tá? E comenta aqui embaixo, cara, a tua opinião, se tu curtiu a 250, se tu já conhecia a Bajaj, se pretende adquirir alguma Bajaj também. Então, deixa aqui nos comentários a tua opinião pra gente trocar uma ideia melhor depois. A gente vai ficando por aqui agora e te vejo no próximo vídeo. Então, falou, meu mano.